A desigualdade social no Brasil ficou ainda mais acentuada durante a pandemia da Covid-19. Em 2020, primeiro ano de pandemia, o país registrou 55,2% da população convivendo com a insegurança alimentar. Ao menos 19 milhões estão passando fome. Os dados são de levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Nós convidamos o sociólogo e professor da Universidade Federal de Goiás, o Ricardo Barbosa, para conversar com a gente sobre esse assunto. E ele está aqui ao vivo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, tudo bem? Joia. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, viu, ao nosso programa. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre essa questão. Essa desigualdade ficou mais acentuada. O que caracteriza, de fato, o que a gente chama de pobreza? Porque existem níveis, não é isso? Isso mesmo, né, gente? Bom, primeiro, quando pobreza e desigualdade são coisas um pouco diferentes, né? Então, pobreza é uma renda mínima, né? As condições mínimas que a pessoa tem ou não tem para se manter, né, para se alimentar, né, para trabalhar, para morar, para prover educação para os seus filhos. Assim, qual que é o nível, né, de renda, né? Então, a pobreza é medido pela renda, quanto que a pessoa recebe por mês e o mínimo, né, que a pessoa recebe é para poder se manter enquanto homem, enquanto mulher, enquanto criança e garantir a satisfação de suas necessidades básicas, né? A desigualdade é um outro fenômeno, assim, é a distância entre os pobres, os setores mais pobres e os setores mais ricos, né? Então a gente pode, né, ter lugares absolutamente pobres, mas não desigual. Então, se a gente fosse fazer uma comparação para o telespectador aqui ter uma noção, assim, vamos fazer uma comparação entre dois países em desenvolvimento, né? Por exemplo, o Brasil e a Índia, né? Então, a Índia é um país mais pobre que o Brasil, mas menos desigual. Então, a diferença entre os mais pobres e os mais ricos na Índia é menor do que a diferença entre, né, os mais pobres e os mais ricos no Brasil. Essa distância no Brasil é maior. O Brasil, além de ter uma parcela muito grande da sua população na linha da pobreza ou abaixo dela, né, a distância entre esses pobres ou miseráveis é muito maior do que em outros países, né? Então, isso agrava o fenômeno. Por exemplo, e na questão da violência, né? Então, a violência é muito afetada não pela pobreza, né? Ser uma comunidade pobre ou ser um país pobre não está relacionado à violência, mas a desigualdade afeta, por exemplo, a violência. Então, por isso, né, que a Índia é mais pobre que o Brasil. No avião passando aqui, a Índia é mais pobre que o Brasil, mas menos violento que o Brasil, porque o Brasil é mais desigual que a Índia, né? Então, essa é uma primeira coisa que a gente tem que ter muito claro, né? Ser pobre, né, acarreta uma série de problemas, né? Porque a gente está falando das condições mínimas da pessoa, ter condições de ter café da manhã, almoço e janta, ter escola, ter trabalho, ter casa, né? Mas, né, a desigualdade, ela assim, gera outros problemas e que a gente chama de problemas sociais. Um deles, né, é a questão da violência. Interessante esse aspecto, professor. Bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também para a gente sobre as causas da pobreza. Existe também essa diferença dessas causas? Por exemplo, aqui no Brasil, quais são as principais causas aí da nossa pobreza? Aqui no Brasil, né, a gente vive, né, uma coisa que a gente chama que é estrutural, né?
Então, quando a gente teve o Brasil, durante muito tempo, um país escravista, né, conviveu, né, nós temos mais tempo de vida, né, de país sob a escravidão, né, de negros e indígenas, né, do que um país de homens e mulheres livres. Então, assim, a marca da escravidão brasileira lega ao país até hoje, né, esses dois fenômenos combinados, pobreza com desigualdade, né? Então, quando a gente libertou, quando a gente aboliu a escravidão, né, deveria ter vindo medidas, né, que também proporcionasse, né, a uma maior igualdade de condições. Vou dar um exemplo muito claro para vocês de como, no mesmo momento em que se libertou a escravidão, né, a gente recebeu migrantes, né, japoneses, europeus, particularmente, né, no sul, alemães, mas no restante do país, italianos. Então, e esses tiveram imediatamente acesso ao mundo do trabalho. Veja o que acontece historicamente. Quando eu tenho a abolição da escravidão, né, e eu tenho o afastamento dessa população que deixa de ser escrava, né, mas fica sem acesso ao trabalho, né, olha a diferença, então, da trajetória dessas três populações no Brasil, né? Todos, né, os africanos que vieram, né, para ser escravos aqui, né, japoneses e europeus, particularmente italianos. A diferença é que os grupos que tiveram acesso ao trabalho, né, hoje se encontram em situações melhores econômicas daqueles grupos que ficaram libertos, mas excluídos do mundo do trabalho, que foram, então, expulsos, né, das fazendas, expulsos. Então, você tem cenas assim dos migrantes chegando e dos negros saindo das fazendas, né? Então, isso que vão morar nas periferias das grandes cidades brasileiras. Então, isso estrutura no Brasil não só diferenças econômicas, mas estrutura o que a gente está falando de desigualdade, que impõe a essas populações até hoje, né, condições duras de sobrevivência, né? Então, o Brasil, né, a dificuldade, por exemplo, assim, que um sueco, um dinamarquês olha para o Brasil, né, é essa, assim. O Brasil é muito mais rico que a Suécia. Você não vai encontrar a Suécia entre o G7, né, o G20, né? O Brasil produz mais riquezas que a Suécia, é mais rico que a Suécia. Os piores momentos da economia brasileira que a gente vem passando, ele se encontra entre os 10 países mais ricos do mundo, né? Mas como ele é muito desigual, né, a gente convive com situações que, por exemplo, a Dinamarca, a Suécia, né, a Noruega não vê, porque são países mais pobres que o Brasil, produzem menos riqueza que o Brasil, mas eles distribuem essa riqueza, o país distribui essa maneira de forma mais econômica. Então, a gente está falando de uma diferença entre, né, que o 1% mais rico do país detém mais de 50% da riqueza do país patrimonial, né? Enquanto 50% mais pobre detém 1% dessa riqueza patrimonial. E então a gente tem uma relação, né, que isso muda dependendo, né, do desenvolvimento econômico do país, mas a gente chegou a ter uma relação de 80-1, 40, no melhor momento nosso, de 40-1, né, enquanto eu tenho uma França que a diferença, né, entre os mais ricos e os mais pobres é de 4-1, entre o setor mais rico da população e o mais pobre, a diferença de renda. Aqui já chegamos a 80 vezes mais, né? Então, isso afeta, né, isso é uma combinação muito ruim que a gente tem aqui, que tem a ver com essa herança histórica brasileira que a gente nunca resolveu, né, que é a herança da escravidão de indígenas e negros.
Professor, e muita gente acredita que essa questão da desigualdade é um problema só dos pobres, né? Mas a gente tem que entender que os ricos também vão ter problemas se o nosso país não diminuir essa desigualdade, né? Porque a gente tem ali a violência, como o senhor já mencionou, tem também uma mão de obra menos qualificada, porque menos gente tem acesso à educação. Quais as consequências para essas pessoas que não se enquadram, essas pessoas que não estão nessa faixa de pobreza, quando a gente fala sobre desigualdade? Você teve uma situação inusitada esse ano em Davos, onde que os mais ricos do mundo foram a Davos e solicitaram aos governos que aumente os impostos sobre as grandes fortunas. Né? Por quê? Se a gente vê os dados, né, recentes, o mundo todo empobreceu com a pandemia, mas os ricos ficaram mais ricos. Ao mesmo tempo que a gente produziu uma pobreza gigantesca, e boa parte da população mundial, com a pandemia, né, sofreu economicamente para isso, os ricos ficaram mais ricos. Geramos mais milionários e bilionários. Né? E isso cria um fosso, né, quase medieval, né? E esses setores da população acabam vivendo em cidadelas fortificadas. Né? Hoje, por exemplo, morar em São Paulo e ser rico morar em São Paulo e ser rico e morar em Paris, você gasta muito menos sendo rico em Paris do que sendo rico em São Paulo. Só que o rico, né? Então você vive muito mais tranquilo, né? Você vive com maior qualidade de vida, né? Você mora mais próximo do emprego, você né, não tem necessidades de segurança privada. A diferença é que em Paris, na França, você paga mais imposto, e o imposto e o Estado é que faz essa compensação, essa distribuição da renda no país. Então, assim, veja a situação inusitada que a gente vive hoje mundialmente. Os bilionários do mundo solicitando aos seus governos, né, que sejam mais proativos na cobrança de impostos sobre essa grande riqueza e que o Estado possa fazer a única coisa que ele deve fazer, que é diminuir essa distância, oferecendo, como você falou, melhor educação, melhor saúde, melhores condições de moradia, de acesso a crédito, melhor qualificação das pessoas para que elas possam, por si só, com essa oportunidade, né, desenvolver e viver em sua própria vida. Né? É isso. Professor, e como é que está esse atual cenário da pobreza no Brasil? Porque o senhor já mencionou aí, né, há pouco que esses ricos aumentaram, né? Tivemos aí a pandemia, as pessoas ricas, né, mais milionários, mais pessoas ricas, então, ou seja, a desigualdade deve ter aumentado. A gente pode dizer que a gente está vivendo um dos piores cenários da história em relação à pobreza e à desigualdade? Assim, o Brasil, no início, né, então, assim, ao final da década dos anos 90, com a estabilização econômica do país, né, e depois, nos primeiros anos do século agora, né, dos anos 2000, né, principalmente a primeira década, nós conseguimos, com a estabilização econômica e com políticas sociais, né, parar a desigualdade. A gente não conseguiu reverter a desigualdade, mas a gente conseguiu, né, estancar o aumento da desigualdade, né, e alguns setores, né, da população nos estratos mais baixos ter um ganho um pouco, mas veja, então é tirar a gente da linha da miséria, da linha da fome e colocar na linha da pobreza. Não é bem uma coisa que a gente se deve orgulhar, no sentido que isso, né, a gente tinha 5 séculos que isso não tinha sido feito e a gente conseguiu fazer isso com programas, né, de distribuição de renda ligada à educação, ligado à saúde, né, mas todo esse esforço, né, da década, principalmente da segunda metade da década de 90, né, e a primeira década desse século, né, nesses últimos 6 anos, de 2014 para cá, particularmente, nós colocamos isso a perder. E a pandemia, né, acelerou isso de uma maneira muito forte. Né? Então, assim, essa é a situação do país. Nós conseguimos, né, principalmente nesses últimos 4 anos, andar, né, quase 2 décadas para trás. Então, nossos indicadores todos, né, de pobreza, né, fome,
desnutrição, endemias, né? Então, a situação da dengue, a situação voltou, em alguns casos, né? Doenças, né? Hanseníase, voltaram a aumentar no país violentamente, colocando, né, a perder o esforço da última década do século passado e da primeira década desse século. Esses 2 anos, 2 anos que vão desafiar prefeitos, governadores e o próximo presidente, né, a tentar reconstruir o mínimo, né? Que a primeira tarefa do país é essa: tirar as pessoas da linha da miséria e proporcionar a elas que elas tenham, sejam pobres, mas tenham uma vida digna. Café da manhã, almoço e janta, no mínimo, né? Acesso à escola, acesso à saúde e acesso à moradia. Esse é o mínimo. A pessoa é pobre, mas garante as condições mínimas, né? A gente perdeu isso. Quais são as maiores dificuldades para as pessoas que vivem ali em situação de extrema pobreza aqui no Brasil? Essas pessoas estão, na maioria, né, fora do mercado de trabalho. Como que a gente consegue reverter isso? Falta mais Estado? Que medidas podem ser tomadas aí para tentar solucionar esse problema do desemprego que está diretamente associado à pobreza? Bom, isso não só o Estado, né, mas o Estado é o grande articulador, né? Assim, o mercado gosta muito dessa palavra, né? Empreendedorismo, né? Então, o Estado pode ser empreendedor e o Estado pode conectar, né? E pode incentivar e pode estabelecer mecanismos para que entidades da sociedade civil, por exemplo, instituições confessionais, como está ligada a esse importante canal de TV aqui da cidade de Goiânia, né? Por exemplo, as igrejas têm um papel importante, tem várias igrejas que têm estruturas, né? E processos de formação, de envolvimento da comunidade que o Estado nunca vai conseguir prover. Os empresários, a mesma coisa. Assim, sem esse articulador, sem o Estado, sem o prefeito, sem o governador, sem o presidente, né, sem as câmaras de vereadores, as assembleias estaduais, o Congresso Nacional, proporcionam políticas organizadas, né, que promovam esse encontro entre a população, que necessita, né, essa atenção, essa formação, essa qualificação e oportunidades de trabalho, e a sociedade civil, os empresários, o mercado. É o Estado que faz isso. O governo tem que governar. O que aconteceu nesses últimos anos, né, independente de uma avaliação mais política ou ideológica, é que o governo, particularmente o governo federal, deixou de governar, deixou de exercer o papel de orquestrador, mediador, né, dos diferentes setores da sociedade, né? Então, assim, uma coisa é você ter uma concepção de qual que é o papel do Estado e até onde que ele vai, né? Se ele assume funções da sociedade civil ou não, ou se ele... O que aconteceu nesses últimos anos foi um desgoverno, vamos dizer assim, no sentido radical da palavra, assim, um articulador de políticas públicas, de incentivo, de forma organizada, onde que todos saibam, empresários, prefeitos, governadores, qual que é o sentido e como eles, né, devem jogar o jogo. Perdemos isso. Certo. O professor, e tem como a gente ter alguma perspectiva de melhoria, por exemplo, uma expectativa em quantos anos a gente poderia conseguir? O senhor nos explicou já, né, que retrocedemos aí, né, há 2 décadas praticamente, né, daquele período que a gente teve uma pequena melhoria. Tem como a gente ter um período aí de reação? Seriam mais 20 anos? Seria mais ou menos isso? Olha, o trágico, né, Mariana, é isso, assim. Construir é muito difícil, é lento e tem que ser feito com muito cuidado e avaliação, né? Destruir é uma coisa muito rápida, né? Então, esse é o grande... Então, quando a gente tem um governo que não governa, ele não impacta somente naquele período, né? Ele impacta, né, os próximos governos, né, nacionais, sejam ele qual for, ainda vai carregar a marca desse último período, né? Então, eu não estou falando de formas de estilos, beleza? Os governos governam e erram, mas se você tem um plano,
você sabe o que você queria e se você ficou aquém ou além das metas estabelecidas. E você pode corrigir esses cursos, né? Você pode corrigir o rumo. Quando você deixa de governar, você não tem nem a expectativa. Então, os próximos governos brasileiros ainda vão conviver muito que na área econômica ou na área política chama de herança maldita de governos que não governam, né? Então, eu não estou nem discutindo qual é a matriz ou qual é a perspectiva, mas qualquer governo brasileiro nos próximos 4, 8 anos conviverão, né, com esse desafio, né, de voltar a governar, estabelecer parâmetros, orientações, estabelecer planos, metas, né, para que a sua sociedade, empresários, entidades da sociedade civil, entidades religiosas, né, movimentos sociais, associação de moradores, não se sentem abandonada e sem um projeto, um rumo. Vocês chamam isso de que quiser, mas você tem que ter um projeto, um rumo, né, uma utopia. Aí cada um pode chamar do jeito que quiser, mas a gente precisa de um plano e a gente, né, comunicação, universidades, né, ajudar o governo fazendo as devidas críticas para que ele possa corrigir os eventuais erros e problemas de implementação. Isso acontece em qualquer governo, mas a gente precisa de um plano. Então, a principal pergunta que eu acho que os ouvintes devem fazer, né, para os seus governantes, e nesse ano tão importante que a gente vai ter eleições gerais, é qual, independente do seu gosto particular, se eu sou mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, se eu sou mais pró-Estado, menos pró-Estado, qual que é o projeto, qual que é o plano, qual que é a proposta, para que aí sim, né, a gente sabe aonde que a gente quer chegar. Então a meta é essa do tema do programa de vocês, é voltar a reduzir a desigualdade e retirar as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza e recolocá-la. Esse é o plano? Qual que é o plano? O plano é incluir pela educação, pelo acesso dos diferentes níveis, e a gente ter uma educação que possa preparar as pessoas para o futuro, desde a creche, da educação infantil até a universidade. Isso, para mim, a pergunta que tirará a gente dessa confusão é essa: qual que é o projeto e qual que é o plano do próximo governo? Tá ótimo, professor Ricardo Barbosa, foi ótimo bater esse papo aqui com o senhor, viu? Sobre um assunto que é tão importante, é tão atual, né? Obrigado pela sua participação, até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço a paciência de vocês aí e os telespectadores. Abraço, tchau, tchau. Parabéns.